O livro do Apocalipse diz que alguns flagelos serão trazidos sobre a humanidade. Um desses flagelos é a saraiva, que é a chuva de pedras. Sabemos o que isso significa no mundo material, mas no mundo espiritual, o que isso significa? Na tribo de Benjamim estavam os melhores atiradores de pedras. Então é interessante a gente saber como foi a história da tribo de Benjamim. Quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu e ela colocou-lhe o nome de Benoni, filho da minha dor. Por isso já começa aí a confusão dos sentimentos entre prazer e dor. A esta confusão entre o prazer e a dor dá-se o nome de sadismo, quando a pessoa tem prazer em ver o sofrimento do outro, e masoquismo, quando a pessoa tem prazer em sofrer. Benjamim cresceu e se multiplicou. Ele tornou-se uma tribo violenta e sádica. A Bíblia conta o caso da concubina do levita que foi violentada e morta pela tribo de Benjamim. E então todas as outras tribos se juntaram para exterminá-la. Os de Benjamim que sobraram se refugiaram nas cavernas e ficaram morando ali. E como Israel não queria dar suas filhas para se casarem com eles, durante as festas de Israel, saíam escondidos e roubavam as mulheres. O profeta de Benjamim, Jeremias, recebeu uma profecia que especifica bem quais as funções dos anjos que são figurados pela tribo de Benjamim na tipologia da Bíblia. Ali diz que ele foi colocado para edificar e para derrubar. Então essas duas palavras resumem tudo que o Benjamim faz. Ele edifica e ele também derruba. A mitologia grega relaciona o sadismo com a figura de um homem-bode sátiro. Nos teatros gregos, um bode era dado como prêmio para as melhores tragédias, e a palavra tragédia significa o canto do bode. Moisés fez uma referência à adoração aos sátiros, relacionando o culto aos sátiros com a prostituição cultual, que é a mistura do santo com o profano. Os sátiros se soltaram na cidade de Sodoma, por isso Deus destruiu a cidade enviando uma chuva de pedras de enxofre e sal. Sodoma e Gomorra ficaram debaixo da região do Mar Morto. Jesus disse que nos últimos dias seria como foi Sodoma e Gomorra. Os sátiros estão começando a se soltar. A prova disso é que a água salgada do Mar Morto está secando e começam a surgir grandes bolainas que são fontes de água doce dentro do Mar Morto. Se o sal estava prendendo os demônios de Sodoma e Gomorra, então eles estão começando a se soltar. Por isso, a saraiva vai voltar a cair, a chuva de pedras. Os anjos de Benjamim lutarão contra os sátiros com pedradas. O rei Davi, ele matou o gigante filisteu com uma pedrada na testa. No esquema do tempo, a tribo de Benjamim é compreendida entre os meses de agosto a setembro. É justamente quando acontece a maior chuva de pedras do ano, uma chuva de meteoros chamada Perseidas. Na lei de Moisés, alguns pecadores eram apedrejados. Então as pedras representavam as sentenças de condenação. Mas no Apocalipse, o Senhor Jesus promete uma pedrinha branca como símbolo de absolvição. Nos tribunais gregos eram dadas pedrinhas brancas para os réus que eram absolvidos. Quando Josué leu a lei diante do povo de Israel, ele disse que a pedra seria testemunha contra eles, porque ela tinha ouvido todas as palavras da lei. Então nós temos vários exemplos que a pedra simboliza condenação ou absolvição. O profeta Jeremias deixou várias sentenças contra as nações.
E agora que nós estamos entrando no tempo do juízo de Deus, o Senhor faz ressurgir as sentenças contra as nações, que estão no livro de Jeremias e também em outros profetas. Jesus Cristo, a rocha, foi comparado à pedra que derruba a estátua. Na tipologia da Bíblia, o sadismo é relacionado à tribo de Benjamim e à nação de Edom. Os edomitas também habitaram nas cavernas. Edom é o mesmo Esaú, aquele que nasceu coberto de cabelos ruivos. A sentença dada a Edom fala em derrubar o demônio, porque é isso que ele pratica. Eles derrubam as pessoas, provocam acidentes, desabamentos, às vezes quebram ossos. Benjamim, que é Edom, é relacionado a pedras, rochas, paredes e construções. E há casos em que é preciso demolir tudo para se livrar dos Edoms. Quando o povo de Israel entrou na terra de Benjamim, foi logo derrubando as muralhas de Jericó. A fase de predominância da tribo de Benjamim sobre as outras é compreendida entre o dia 21 de agosto até o dia 23 de setembro, mas todos os meses durante a semana que vai da lua minguante até a lua nova, acontecem também pequenos portais. E a dimensão do fogo permanece até a lua nova. Nas vésperas da lua nova, abre-se um grande portal por onde podem ser derrubados os sátiros, com a sentença contra Edom, do livro de Obadias. A soberba do teu coração te enganou, como que habitas nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará por terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Os sátiros também são encontrados na grande igreja caída, cuja figura é a cidade de Babilônia. Na sentença do profeta Isaías, nós encontramos alguns dos tipos de animais que estarão na Babilônia. O anjo que chama os animais do campo para devorarem as pessoas está em pé no sol. Talvez essa seja uma referência ao ídolo adorado em Babilônia, Tamuz, o Sol. Quando Constantino, o imperador romano, assumiu a liderança do cristianismo por volta do ano 300 depois de Cristo, ele instituiu o domingo no lugar do sábado. O Sol era cultuado na Babilônia e era um dia em homenagem a Tamuz, este anjo que está em pé no sol. Então, ele chama os animais para devorarem as pessoas. Todas as igrejas que estão seguindo a ordem de Constantino, colocando o domingo no lugar do sábado, estas estão incluídas no grupo que se chama Babilônia e, infelizmente, receberão a visita dos sátiros. Nós não seremos salvos pela lei, mas sim pela graça. Mas isso não nos dá o direito de adulterar um mandamento que está na lei de Deus. E por isso o juízo de Deus traz de volta a maldição de Jericó, onde quem reedificasse a cidade veria mortos os seus filhos. Na igreja de Tiátira, o Senhor Jesus diz que vai ferir de morte os filhos daqueles que participam da mesa servida por Jezabel, a falsa profetisa que levava o povo a se relacionar com sátiros, promovendo a prostituição cultual, a mistura do santo com o profano.